Fala, meu povo do Opinião Esportiva, segunda-feira na área e é dia de resumo semanal. Tudo o que aconteceu na última semana de principal no mundo esportivo, principalmente o foco no símbolo aqui do canal, como eu sempre falo, que é basquete, futebol americano, Fórmula 1 e o nosso tradicional futebol. A gente vai falar de tudo que aconteceu do dia 23 para cá, nesses esportes e tudo mais. O dia 23, com base no que depois o que a gente falou, né? No último programa, porque o que aconteceu na tarde do dia 23, com exceção das Champions da Ásia, foi tudo falado semana passada. Então, a gente parte desse princípio de hoje. E vamos começar que hoje, exatamente hoje, é 30/10, dia que está sendo gravado esse vídeo, o Messi foi eleito o melhor jogador do mundo. Né? Esse aqui é um programa de notícias, ele não é um programa opinativo, mas quem quiser saber a minha opinião e a opinião, né, do Arthur, que é o outro apresentador do canal, vou deixar no card aqui o nosso podcast que a gente falou sobre isso, porque era quase que certo que o prêmio seria do Lionel Messi. Né? Mudando de esporte agora, vamos falar de basquetebol, NBB e NBA. Tivemos jogos essa semana. Vamos começar com NBB. O Corinthians, sim, o mesmo Corinthians do futebol, e aí você vai entender daqui a pouco por que eu sempre falo isso, né? O Corinthians venceu por 67-58 o Cerrado, o Brasília venceu por 94-76 o Pinheiros, o Minas venceu o Basquetebol Clube por 72-60. Teve um corte aqui, basicamente, porque eu fui atrás do que era esse Basquetebol Clube aí, né? É o Vasco, tá? Teve um problema na edição, porque eu estava tirando a falta do Vasco. Sim, o Vasco da Gama, o mesmo do futebol, apesar de que o futebol pertence ao 77 e o basquete pertence ao clube social ainda, mas pra você entender do que a gente está falando, tá? Então, não sei por que não tá o escudo ali, mas esse basquetebol clube é o Vasco, tá? O Vasco da Gama, que perdeu por Minas 72-60. O Franca, atual bicampeão, né, venceu o Paulistano por 89-50. O Bauru venceu o São Paulo por 87-66. Sim, o mesmo São Paulo, assim como é o mesmo Vasco e o mesmo Corinthians. E o Corinthians, que não é o mesmo Corinthians, é o Corinthians do Rio Grande do Sul, venceu o Caxias Clássico Estadual por 82-66. E sim, no NBB nós temos dois Corinthians, os dois são campeões brasileiros. O União Corinthians é o do Rio Grande do Sul e o Corinthians apenas é o mesmo do futebol, aquele que fica em São Paulo. O Pato Basquete venceu o Botafogo, mesmo Botafogo por 79-71. O único ali é o Corinthians do Rio Grande do Sul, que não é o mesmo do clube de futebol, tá? Todos os outros que o nome bater é o mesmo time. Tá, e o Brasília, que também não é o brasileiro do futebol, mas aí não é. Acho que todo mundo entende, né? Mais ou menos o que eu tô falando. E o Unifacisa venceu por 68-62 o São José. Mais jogos? O Basquete Cearense venceu o Mogi por 65-63. O Bauru venceu o Paulistano por 75-71. O Vasco venceu o Pato Basquete por 71-62. Basquete Cearense de novo. Acho que no basquete eles jogam perto um do outro, né? Venceu por 82-78. O Unifacisa venceu o Mogi das Cruzes por 82-78. E o União Corinthians venceu o Botafogo por 82-78. Classificação, né? Não tá cortando aqui para vocês, mas tá cortando para mim, tá? Parece aqui, então só deixa eu. Opa! Deixa eu ver aqui. Ou Minas, tá? É que para mim, para vocês aparece normal, mas para mim no StreamYard aparece cortado aqui, porque aparece o tempo de gravação, tá? Só deixando claro o porquê disso. Então o Minas venceu 3 jogos, tá em primeiro. O Franca, Bauru, Corinthians, União Corinthians, Unifacisa, Basquete Cearense venceram 2 jogos. O Pato Basquete venceu 3. E aí, por alguns critérios do próprio NBB, ele está lá para trás. Brasília e o Vasco venceram 2. Flamengo e Pinheiros venceram 2. Botafogo venceu 3. Essa classificação tá estranha aqui, só um minuto. Voltamos. Porque o NBB ele botou a partida na frente. Então, quem tem 3 partidas, por isso estava estranho, né? Então, com 3 vitórias, o Minas. 2 vitórias, Franca, Bauru, Corinthians, União Corinthians, Unifacisa e o Basquete Cearense. 1 vitória, o Pato Basquete, o Brasília, o Vasco, o Flamengo e o Pinheiros.
E com nenhuma vitória ainda na temporada, Botafogo, São José, Mogi, Cerrado, São Paulo, Paulistano e Caxias do Sul. Agora sim tá certo. É porque geralmente vem a pontuação primeiro e depois, por isso que eu tava perdido aqui. Mas aí já a produção, né, já trouxe essa informação, eu já falei aqui para vocês. NBA começou essa semana, né? Eu falei semana passada que para assistirem Nuggets, Lakers, Warriors e Suns. Acabou que eu consegui assistir metade do jogo do Warriors e Suns. Essa semana foi bem movimentada para mim. Né? Por isso que até não teve vídeo no TikTok falando de algum jogo específico ou até aqui. Mas vamos lá, como o geral aqui, os placares, como é que foi, né? Nuggets venceu o Lakers por 119 a 107. O Phoenix Suns venceu os Warriors por 108 a 104. O Hornets venceu o Hawks por 116 a 110. Pacers e o Wizards foi 143 a 120. Bastante pontos nessa partida. As defesas não atuaram, pelo visto. Magic 116 e Rockets 86. Knicks perdeu para o Celtics 68 a 104, né? Mesmo placar do Suns e Warriors. Os Cavs 114 a 113 no Nets. O jogo foi bem equilibrado, pelo visto. Raptors e Timberwolves, né? 97 a 94. Miami Heat 103 a 102 no Pistons, outro jogo bem equilibrado. Pelicans venceu o Grizzlies por 111 a 104. O Oklahoma City Thunder 124 a 104. O Sacramento Kings 130 a 114 no Jazz. Estreia do Victor Wembanyama na derrota para o Dallas Mavericks 126 a 119. Clippers 123 a 111 no Portland. Milwaukee Bucks 118 a 117 no Philadelphia 76ers. Lakers 100 a 95 no Suns. Pistons 111 a 99 nos Hornets. Nuggets 108 a 104 nos Grizzlies. Knicks 126 a 120 nos Hawks. Thunder 108 a 104 no Cavaliers. Nota que NBA é bastante jogo por semana, né? Celtics 119 a 111 no Miami Heat. San Antonio Spurs 126 a 122 no Houston Rockets. Primeira vitória do Victor Wembanyama na NBA. Bulls 104 a 103 nos Raptors. Mavericks 125 a 120 no Nets. Utah Jazz 120 a 118 no Clippers. Orlando Magic 102 a 97 em Portland. E o Golden State 122 a 114 no Sacramento Kings. Não tivemos o raio sendo aceso. Mais jogos. Detroit Pistons 118 a 102 no Chicago Bulls. O Pelicans venceu por 96 a 87 no New York Knicks. Wizards 113 a 106 nos Grizzlies. Pacers 125 a 113 nos Cavs. 76ers 114 a 107 no Toronto Raptors. Timberwolves 106 a 90 no Miami Heat. Phoenix Suns 126 a 104 no Utah Jazz. Mais jogos. Denver Nuggets 128 a 95 no Oklahoma City Thunder. Hawks 127 a 110 nos Bucks. Warriors 106 a 95 no Rockets. 76ers 126 a 98 em cima do Portland. Kings 132 a 127 nos Lakers. O raio foi aceso. Para quem não sabe, toda vez que o Sacramento Kings vence uma partida em Sacramento, ele acende um raio a laser no ginásio. Clippers 123 a 83 no Spurs. Classificação está a seguinte: Conferência Leste. Aí agora sim, porque a confusão, porque a NBA tá ao contrário do NBB, né? Com 2 vitórias, Pacers, Celtics, Magic, Pistons, 76ers. Com 1 vitória, Hornets, Bucks. O Hornets fecha a classificação para os playoffs, né? E aí depois vem o play-in com Bucks e Wizards, Knicks e Bulls. 1 vitória cada. Ser eliminado o Heat com 1, Cavaliers com 1, Hawks, Raptors 1 e o Nets 0. Lembrando que é só a primeira semana, né? São 82 jogos. Então, o máximo que cada time jogou até agora foi 3. Então isso vai mudar bastante, tá? Conferência Oeste, Nuggets 3 vitórias, Pelicans, Mavericks 2, nenhuma derrota. Suns, Clippers e Warriors 2 e indo para os playoffs, indo para o play-in Kings e Thunder com 2, Timberwolves e Lakers com 1. Sendo eliminado Jazz e Spurs com 1, perderam todos os jogos até agora, Portland, Houston e Memphis. NFL, né, vamos falar de futebol americano, que o Patrick Mahomes não jogou essa semana, né? Estava doente. Então, na semana passada, segunda-feira, o Vikings ganhou do 49ers por 22 a 17. E já por essa rodada, né? Buffalo Bills 24 a 18 no Tampa Bay Buccaneers.
New York Giants perdeu para o New York Jets, duelo dos times de Nova York, né? Os Jets venceram por 13-10 os Giants. E algo que é bem raro, né? Porque é sorteio mais ou menos o confronto, então não é todo ano que tem esse confronto de Nova York. Jaguars 20-10 nos Steelers, Eagles 38-31 nos Commanders, Cowboys 43-20 nos Rams, Vikings 24-10 nos Packers. Os Vikings venceram os 2 jogos essa semana que eles tinham. Titans 28-23 nos Falcons, Dolphins 31-17 nos Patriots. Saints 38-27 nos Colts, Panthers 15-13 nos Texans, Seahawks 24-20 no Browns, Bengals 31-17 no 49ers, os 49ers perderam os 2 jogos. Broncos 24-9 nos Chiefs, né? Como eu falei, o Patrick Mahomes não jogou e os Chiefs acabaram derrotados. Ravens 31-24 nos Cardinals, Chargers 30-13 nos Bears, Lions e Riders ficaram para a semana que vem, né? Porque vão jogar hoje, pós-fechamento aqui da edição. Classificação, né? É a seguinte: se classificando para os playoffs de forma direta, né? Vamos falar, por assim dizer, na Conferência Americana. Miami Dolphins, Kansas City Chiefs, Baltimore Ravens e Jacksonville Jaguars. Todos com 6 vitórias até o momento e 2 derrotas. Né? Se classificando via wildcard, né, que são os 3 melhores não primeiros colocados, que seria Buffalo Bills, de certeza, e aí teriam 3 times para 2 vagas, né? Teria que ver os critérios de desempate da liga. Mas seria o New York Jets, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Cincinnati Bengals, ou seja, 4 times para 2 vagas. Eliminados de certezas, né? New England Patriots com 2 vitórias, Chargers, Riders e Broncos com 3 cada, Texans, Titans e Colts também com 3 vitórias cada. Né? Assim está a classificação americana. Classificação nacional, estariam se classificando, né, para os playoffs. Philadelphia. E detalhe, tá aqui, tá, os 6 aqui teria que ser o critério de desempate de quem iria direto para a semifinal, tá? Porque na Conferência Nacional seria o Eagles, né? O Eagles com 7 vitórias estaria indo direto para a semifinal. Estariam se classificando para o campeonato o Seahawks, o Falcons e o Lions. Aí um detalhe, voltando aqui, né? O Bengals não teria chance, né? Porque são 2 vagas, ele já tá atrás de 2 times, né? Então, pelos critérios de desempate da liga, o Bengals não iria. A briga seria, na verdade, o Steelers já estaria, seria Jets e Browns, é isso? Não, calma. Isso. Seriam 3 times por 2 vagas. O Steelers já tem uma vitória mais que o Browns, então estariam se classificando de certeza o Bills e os Steelers, e aí o Jets e o Browns teriam que ver essa última vaga aí. Aqui, Eagles, Seahawks, Falcons e Lions se classificando. Eagles com 7 vitórias, Seahawks com 5, Falcons 4 e Lions 5. E aí os playoffs aqui é um pouquinho mais de boa, né? Cowboys e 49ers classificados, com o Vikings e o Saints disputando essa última vaga, com o Eagles indo direto para a semifinal. Vamos falar de Fórmula 1, que tivemos o Grande Prêmio do México essa semana. Eu vou deixar aqui no card o vídeo com a opinião sobre o que eu achei do Grande Prêmio, um resumo ali e tudo mais. Vamos lá. Max Verstappen ganhou a corrida. Lewis Hamilton chegou em segundo e fez a volta mais rápida. Charles Leclerc completou o pódio. Pontuaram ainda Carlos Sainz, Lando Norris, George Russell, Daniel Ricciardo, Oscar Piastri, Alex Albon e Esteban Ocon. Completaram a prova sem pontuar Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou. Não terminaram a prova Logan Sargent, Lance Stroll, Fernando Alonso, Kevin Magnussen e Sérgio Pérez. A classificação está a seguinte: Max Verstappen campeão do mundo com 491 pontos, seguido de Sérgio Pérez com 240 e Lewis Hamilton com 220. Carlos Sainz tem 183 pontos, mesma pontuação do Fernando Alonso, só que o Sainz venceu prova esse ano, né? Lando Norris 169, Leclerc 166. Russell 151, Piastri 87 pontos, Gasly 56, Stroll 53. O Ocon tem 45 pontos, Albon 27, Bottas 10, Hülkenberg 9, Tsunoda 8, Ricciardo e Zhou 6, Magnussen 3, Lawson 2, Sargent 1 e Nick De Vries 0.
Detalhe que o Logan Sargent correu a temporada inteira e numa temporada de 20 carros ele está em 21º por conta de que a Red Bull, a AlphaTauri, né, na terceira tentativa, a AlphaTauri usou 4 pilotos esse ano, né? Em vez de 2. Ela usou o Tsunoda o ano inteiro, metade da temporada o Nick De Vries, aí trocou o De Vries pelo Ricciardo, o Ricciardo se lesionou, chamaram o Lawson, e aí por isso 4 pilotos. Campeonato de Construtores, Red Bull 731 pontos, campeão mundial já. Mercedes 371, Ferrari 349, McLaren 256, Aston Martin 236, Alpine 101, Williams 28, AlphaTauri e Alfa Romeo 16 e Haas em último com 12 pontos. Campeonatos continentais, a Champions League da Europa e da Ásia, mais a Libertadores. Libertadores não teve essa semana porque a final é agora esse domingo, né? Esse sábado, desculpa, domingo é o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Então não temos Libertadores aqui, mas temos as duas Champions. Vamos começar pela Ásia, né? O Sepahan ganhou de 3-1 do AGMK, Al Ittihad 1-0 no Al-Qawar, o Zara, complicação esse nome aqui, Sacha venceu por 1-0 na Saf Kashi, na Vipahor 2-1 na Sashi Mazandara. Os nomes dos times asiáticos são bem difíceis, né? Por 2-1. Al Hilal 6-0 em Mumbai. Al Said 6-0 no Al Faisali. Urai Red Diamonds, atual campeão e tricampeão da liga, perdeu para o Pohang Steelers por 2-0. Detalhe, tá? Esses são os dois dos maiores campeões do continente. Al Hilal tem 4 títulos, seguido do Urai Red Diamonds e do Pohang Steelers com 3. Yusan Hyundai 3-1 no Johor. O Kawasaki Frontale 4-2 no Bafu United. O Han 2-1 no Hanoi. O Praktakor 3-0 no Al-Hal. Persepolis 2-0 no Football Club Istiqlal FKI, né? Mais fácil. Al Ain 4-1 no Al Feira. Al Nasser do Cristiano Ronaldo 4-3 no Al do Raio. Yokohama Marinos 3-0 no Kaya. O Melbourne City 2-0 no Buriram United. Shandong Hyundai 3-0 no Cybers. Shandong Taishan 2-0 no Ishaon. Shexiang 2-0 no Kofu. Bangkok United 2-1 no Kit. E aí a classificação da Conferência Árabe, ou Oriente Médio, ou Conferência Oeste. Isso aí. Al Ain lidera o grupo com 9 pontos, seguido do Paktakor do Uzbequistão, Al Fair da Arábia Saudita e o Al-Hal do Turcomenistão com 3 pontos. Lembrando que na Ásia é dividido por conferência, igual as ligas americanas e tudo mais. Então, na final é um de cada lado. E aí a fase de grupos classifica 8, né? Então passa os 5 primeiros colocados, mais os 3 melhores segundos. E aí a gente fala daqui a pouco quem seriam. Grupo B estaria se classificando diretamente o Sharjah do Emirados Árabes. Os dois times do Emirados Árabes muito bem na liga, né? Com 7 pontos. O Al Ain tem 9. Na SAF do Uzbequistão, 6 pontos. A liga do Uzbequistão também está forte, aparentemente. Al Sadd do Catar, 4 pontos. Al Faisali na Jordânia, 0. Grupo C, Al Ittihad do Benzema e da Arábia Saudita, 6 pontos. Sepahan, 4 do Irã. Al Qawar, que é do Iraque, 4 pontos. O AGMK do Uzbequistão, 0. Al Hilal, que é o time do Michael agora, né, que o Neymar está lesionado, 7 pontos, seguido do Navpahor também com 7, que é do Uzbequistão. Nazar Mazandaran, 3 pontos, que é do Irã. Mumbai City, da Índia, 0. Note que a Arábia Saudita e o Uzbequistão são os que mais tem, porque eles ficaram um ano sem mandar times, né? Porque teve a troca de calendários na Ásia. O torneio que era anual passou a ser bianual, como é na Europa, começando um ano e terminando o outro. Isso fez com que uma temporada inteira da Arábia Saudita e do Uzbequistão não mandassem times. Por isso, nesta edição especificamente, eles têm direito ao dobro de times do que eles teriam naturalmente. Grupo E, Al Nassr em primeiro com 9 pontos, né, o Al Nassr, que é o do Cristiano Ronaldo. Persepolis do Irã, 6 pontos. Al do Raio do Catar, 1. E Istiqlal do Tajiquistão, 1 ponto. Estariam se classificando, então, Al Ain e o Sharjah do Emirados Árabes. E os árabes, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr.
né? Depois teríamos os 3 clubes, seriam o Nassaf, Nafpahor do Uzbequistão e o Persepolis do Irã. Né? Então esses seriam os 8 classificados até o momento, né, para oitavas de final oitavas? Não, são 8 times, é quartas, né? Quartas de final da conferência, oitavas de final da Champions Asiática. Conferência Leste, ou Oriente, ou Extremo Oriente, né? Grupo. E na Ásia, né? O primeiro grupo seria o grupo E. Bangkok United da Tailândia, 9 pontos. Chobunk Hyundai da Coreia do Sul, 6. Leon City de Singapura com 3 pontos. E o Kit de Hong Kong, 0. Grupo G. Shandong Taishan da China, 6 pontos. E Cheon da Coreia do Sul, os mesmos 6, assim como o Yokohama Marinos. E o Kaya Iloilo da Filipinas, 0. Grupo H, Melbourne City, 7 pontos. Kofu, 4 pontos, do Japão. Buriram United, da Tailândia, 3 pontos. E o Zhejiang, da China, 3. Grupo I, Kawasaki Frontale, do Japão, 9 pontos. E o San Hyundai, da Coreia do Sul, 6. E o Johor Tazin, da Malásia, 3 pontos. E o Bafun United, da Tailândia, com 0 pontos. Bastante United na Tailândia, né? Grupo J, Pohang Steelers, 9 pontos, da Coreia do Sul. Raya Red Diamonds, 4, do Japão. E o Han, da China, 4, e o Hanoi do Vietnã, 0. Estamos classificando, então, Bangkok United, da Tailândia, Shandong Taishan, da China, Melbourne City, da Austrália, Kawasaki Frontale, do Japão, e o Pohang Steelers, da Coreia do Sul. Note que esse lado, né, do continente é mais equilibrado, né, cada grupo com um país diferente liderando. Os 3 times, em compensação, os 3 times seriam os coreanos, né? Cheongbyong Hyundai, o Cheon United e o San Hyundai seriam os classificados. Então, os 4 coreanos estariam se classificando, seria o país com mais representantes, visto que a Arábia Saudita tinha 3, né? Porque a gente olhou, então a Coreia do Sul, teoricamente, vai se mostrando como a liga mais forte nessa competição. Apesar de que da Arábia Saudita, o 4º time ali não é um dos times ricos desse ano, né? Então, isso explica alguma coisa. Vamos falar da Europa agora, que é o mais tradicional. Bayern de Munique 3-1 no Galatasaray, Internacional 2-1 no Salzburg, Napoli 1-0 no União de Berlim, Arsenal 2-1 no Sevilla, Real Madrid 2-1 no Braga, o LAN e o PSV ficaram no 1-1, Real Sociedad 1-0 no Benfica, que faz do Benfica, Manchester United 1-0 no Copenhagen, Barcelona 2-1 no Shakhtar Donetsk, Feyenoord 3-1 na Lazio, Borussia Dortmund 1-0 no Newcastle, o Leipzig 3-1 no Red Star, Estrela Vermelha, Manchester City 3-1 no Young Boys, PSG 3-0 no Milan, Celtic Atlético de Madrid 2-2 e Porto 4-1 no Antwerp. Classificação: Grupo A, Bayern de Munique em primeiro com 9 pontos, Galatasaray em segundo com 4, Manchester United estaria indo para a Liga Europa com 3 pontos e o Copenhagen eliminado com 1. Grupo B, Arsenal classificado com 6 pontos e o LAN classificado com 5. A surpresa da França está se classificando ao final das 3 primeiras rodadas. Sevilha indo para a Liga Europa, como é tradicionalmente conhecido, né? É o maior campeão da Liga Europa com 2 pontos, e o PSV sendo eliminado de tudo com 2 pontos. Grupo C, Real Madrid 9, Nápoles 6, seriam os times que estão indo para o mata-mata. Braga indo para a Liga Europa com 3 pontos, União de Berlim sendo eliminado com 0. Grupo D, a Sociedade Internacional com 7 pontos indo para o mata-mata. Red Bull Salzburg com 3 indo para a Liga Europa e o Benfica com 0 sendo eliminado de tudo e ficando sem calendário europeu no segundo semestre. Grupo E, Feyenoord em primeiro com 6, Atlético de Madrid em segundo com 5, estariam indo para o mata-mata, a Lazio com 4 indo para a Liga Europa e o Celtic com 1 sendo eliminado. Grupo F, o grupo da morte, né? PSG com 6 pontos estaria sendo classificado, Borussia Dortmund com 4 também, Newcastle com os mesmos 4 estaria indo para a Liga Europa e o Milan com 2 estaria sendo eliminado. E aqui o grupo está tão embolado que o PSG pode ficar sem calendário europeu, o Milan pode ir para o mata-mata, tudo pode acontecer no segundo turno, né? A diferença é só de 4 pontos entre o PSG e o Milan, mas claro, como o próximo jogo é um confronto entre os dois, ali o PSG pode já se garantir, né, se vencer o Milan, já um calendário europeu no segundo semestre. Restando decidir se vai ser Champions ou Liga Europa. Grupo G, Manchester City 9 pontos,
praticamente classificado. Leipzig com 6 também. Young Boys 1, indo para a Liga Europa, e o Estrela Vermelha com 1 sendo eliminado. Barcelona 6 pontos, Barcelona 9 e o Porto 6 indo para o mata-mata. O Shakhtar indo para a Liga Europa com 3 e o Antwerp com 0 sendo eliminado. Campeonatos nacionais, Premier League, La Liga, Série A, Liga Portugal, Ligue 1, Bundesliga, MLS, a RSL e a Eredivisie. Vamos começar com a Premier League. E aí aqui é quando eu não apareço, que fica melhor para poder enxergar aqui para vocês. O Tottenham venceu o Crystal Palace por 2-1. O Brentford venceu por 2-0 o Chelsea. Arsenal 5-0 no Sheffield United. Bournemouth 2-1 no Burnley. O Wolverhampton 2-2 com o Newcastle. O Everton 1-0 no West Ham. Brighton e Fulham 1-1. Aston Villa 3-1 no Luton Town. Liverpool 3-0 no Forest e o City 3-0 no Manchester United, né? O clássico bem desequilibrado nesses últimos tempos. Classificação: em primeiro lugar o Tottenham com 26 pontos, depois vem Arsenal e City com 24 e o Liverpool com 23, são os times que estão indo para a Champions. Aston Villa 22 indo para a Liga Europa, a Conference é via Copa. Newcastle e Brighton 17 pontos, Manchester United 15, West Ham 14, Brentford 13. Chelsea, Wolverhampton, Crystal Palace e Fulham com 12. Everton e Nottingham Forest 10. Bournemouth 6. E sendo rebaixado Luton Town com 5. Burnley 4. E Sheffield United com 1. Eredivisie, Liga Holandesa, Vitesse e Zwolle 1-1. Ereven 3-0 no Heracles. Almere e Go Ahead Eagles 0-0. Sparta Rotterdam 2-0 no RKC. Fortuna Sittard e o Trash 0-0. Twente 2-1 no Feyenoord. PSV 5-2 no Ajax. Tá muito ruim a fase do Ajax. Volendam 3-1 no Excelsior. e AZ e NEC 2-1 no NEC quando o jogo foi suspenso. O jogo foi suspenso porque o Bad Dust acabou passando mal já perto dos acréscimos. A conferência, né, a Confederação Holandesa ainda não divulgou o que vai acontecer com esse jogo. Vocês vão ter que jogar esses minutos finais, porque já estavam nos acréscimos da partida. Porque acho que não vale a pena voltar o jogo, né? Talvez eles fiquem para o segundo turno, eles terminarem essa partida. Eles ainda não os divulgaram, mas o Bad Dust já está melhor. Essa aí é uma foto dele atual, né? Então, para ninguém se preocupar, quem acompanhou o jogo e tudo mais, ele já está bem. Classificação: PSV com 30 pontos, está sendo campeão. AZ com 25, saindo para a Champions. Está indo para os playoffs da Champions League, né? O que seria equivalente a pré-Libertadores aqui na América do Sul. O Twente com 25 pontos. Indo para a Liga Europa, o Feyenoord 23. A Conference também é via Liga. É via Copa, desculpa. Go Ahead Eagles e Sparta Rotterdam 15. Excelsior 13. Heracles 12. Zwolle 11. Erevan e Fortuna Sittard 10 pontos. NEC, RKZ, Almere 9. Lembrando que o NEC estava ganhando a partida, né? Então ele pode ir para 12 pontos se a Confederação Holandesa decidir dar a pontuação total pela partida. Né? Vitesse 8 pontos. O Volendam com 7 está indo para os playoffs de rebaixamento, enfrentar o terceiro colocado da Série B. O Trash com mesmo 7 pontos está sendo rebaixado e o Ajax está em último lugar e está sendo rebaixado no campeonato holandês. A situação é crítica para o time de Amsterdã, tetracampeão da Champions. Que detalhe, nunca foi rebaixado. A trindade da Eredivisie, que nunca caiu, Ajax, Feyenoord e PSV, curiosamente, os 3 campeões de Champions, né? O Ajax ganhou 4 vezes, o Feyenoord e o PSV uma cada. O Ajax pode estar deixando esse grupo se for rebaixado esse ano. A crise está feia. O Ajax, que até nos últimos 10 anos chegou a bater semifinal de Champions, né? Ali em 2018, se eu não me engano. Liga de Portugal, Moreirense 1-0 no Arouca, Portimonense 1-0 no Estoril, Benfica e Casa Pia 1-1, Vitória de Guimarães 5-0 no Chaves, Gil Vicente 3-3 com Braga, Farense 4-3 no Rio Ave, Estrela Amadora 1-0 no Famalicão, Porto 2-0 no Vizela e o Sporting 2-0 no Boa Vista. Está assim. Sporting 25 pontos, está sendo campeão, indo para a Champions League. Indo para a pré-Champions, né, o Benfica com 22, indo para a Liga Europa, o Porto com os mesmos 22, indo para a Conference, o
Vitória de Guimarães com 19. Braga 17, Boa Vista 15, Moreirense 14, Famalicão 12, com 11 pontos o Estrela Amadora e o Portimonense, com 10 o Vicente, Casapia e Farense, com 7 o Chaves, com 6 o Arouca e o Fizela, só que o Fizela está indo para os playoffs de rebaixamento, enfrentar o terceiro colocado da Série B. Rio Ave com 5 e Estoril com 4 estão sendo rebaixados. Bundesliga, Mainz e Bochum 2-2, Augsburgo 3-2 no Wolfsburg, Werder Bremen 2-0 no Union Berlin, Bayern de Munique 8-0 no Darmstadt. Goleada. Borussia Mönchengladbach 2-1 no Heidenheim, o Hoffenheim 3-2 no Stuttgart, o Leipzig 6-0 no Köln, ou Colônia. Eu falo Köln porque no videogame é Köln, né? Eu me acostumei a falar assim. Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund 3-3, Bayer Leverkusen 2-1 no Freiburg. Classificação. Bayer Leverkusen lidera o campeonato com 25 pontos, seguido de Bayern de Munique 23, Stuttgart e Borussia Dortmund com 21. O Leipzig está indo para a Liga Europa com 20 e o Hoffenheim indo para a Conference com 18. Eintracht Frankfurt 14, Freiburg 13, Wolfsburg 12, Augsburg 11, Borussia Mönchengladbach 9, Werder Bremen 9, Heidenheim e Darmstadt 7, Union Berlin 6. Bochum está indo para o playoff de rebaixamento com 5 pontos, Köln 4 e Mainz 3. Série A italiana, né? Genoa 1-0 na Salernitana, a Sassuolo e o Bolonha ficaram 1-1, Torino 1-0 no Lecce, Juve 1-0 no Hellas Verona, Cagliari 4-3 na Frosinone, Udinese e Monza 1-1, Internazionale 1-0 na Roma, Napoli e Milan 2-2, o Milan está perdendo todos os pontos, basicamente, em confronto direto possíveis, ainda conseguiu buscar um contra o Napoli, Atalanta 3-0 no Empoli e a Lazio 1-0 na Fiorentina. Internacional lidera com 25 pontos, a Juve tem 23, o Milan 22 e a Atalanta 19, estão indo para a Champions. Napoli com 18 está indo para a Liga Europa. Fiorentina 17, Lazio 16, Bolonha 15, Roma 14. A Roma começou muito mal, já está bem encaminhada no campeonato. Monza 13, Lecce também 13, Frosinone e Torino 12, Genoa e Sassuolo 11, Verona 8, Udinese 7, Empoli também 7, mas sendo rebaixado, Cagliari 6 e Salernitana 4. Ligue 1, Nice 1-0 no Clermont, Rennes 1-0 no Lorient, Lens 4-0 no Nantes, PSG 3-2 no Stade Brestois, Lille 2-0 no Mônaco, Montpellier 3-0 no Toulouse, Metz e Lea 0-0, Rennes e Strasbourg 1-1. Olympique de Marseille e Lyon, o jogo não aconteceu porque houve agressão da torcida ao ônibus do Lyon e o treinador, o Fábio Grosso, acabou sendo machucado, né? Com isso, não aconteceu a partida entre Marselha e Lyon. Classificação: Nice em primeiro com 22 pontos, PSG 21, Mônaco 20 estão indo para a Champions, Lille está indo para a pré-Champions com 18 pontos, o Rennes está indo para a Liga Europa com 17, Conference e a Copa. Stade Brestois 15, Nantes 14, Rennes, Olympique de Marselha e Lens 12, Montpellier, Toulouse, Lea, Strasbourg 11, Lorient 10, Metz 9 está indo para playoffs, Clermont 5 sendo rebaixado, o Lyon com 3 pontos está em último lugar. O Lyon já foi rebaixado 3 vezes, em 46, 52 e 83. E a torcida está em apuros, que faz muitos anos, né? Faz 40 anos que o time não cai. Então eles não estão acostumados a serem rebaixados mais. E aí vai ser uma crise, porque o Lyon, quando caiu em 83, ele nunca tinha sido campeão francês, né? Para quem não sabe, o primeiro título todos os títulos do Lyon, basicamente, foi com o Juninho Pernambucano, quase, né? E o Juninho Pernambucano e Benzema ganharam aqueles heptacampeonatos seguidos. Acho que tinha o Fred também, né? Acho que, se não me engano, o Fred, o Juninho e o Benzema não estavam no último título no heptacampeonato. Mas foi aquela geração que ganhou 7, são os únicos 7 títulos do Lyon. Então, seria a primeira vez que o Lyon cairia depois de ser campeão francês. Então, talvez seria o pior rebaixamento assim. Mas ainda o rebaixamento mais midiático, né? A gente, pelo período que estamos e tudo mais. Então tá bem complicado as coisas lá na França. Até por isso o Textor tá tentando remediar as coisas lá. E a gente vai falar do Botafogo, né? Que o Botafogo ficou meio de lado por causa dessa crise do Lyon, né?
mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. La Liga, Girona 1-0 no Celta de Vigo, Las Palmas 2-1 no Almeria, Real Madrid ganhou o El Clássico por 2-1 em cima do Barcelona, Mallorca e Getafe 0-0, Cádiz e Sevilla 2-2, Betis 2-1 no Osasuna, Rayo Vallecano 2-2 com a Sociedad, Atlético de Bilbao e Valência 2-2, Atlético de Madrid 2-1 no Alavés e o Villarreal 3-2 no Granada. Classificação: Real Madrid líder com 28 pontos, seguido do Girona com os mesmos 28. O Girona está muito bem nesse campeonato. Com 25 pontos, Atlético de Madrid e 24 Barcelona, são os clubes que estão indo para a Champions. Real Sociedad está indo para a Liga Europa com 19 e o Bilbao com 18 indo para a Conference. Betis, Rayo Vallecano 17 pontos, Valência 15, Las Palmas 14, Osasuna 13, Villarreal e Getafe com 12, Sevilla e Cádiz com 10, Mallorca e Alavés 9, Celta de Vigo e Granada com 6 sendo rebaixado e Almeria com 3 sendo rebaixado também. MLS, entramos no mata-mata da MLS, o New York Red Bull 5-2 no Charlotte FC, está classificado para os playoffs, e o Kansas nos pênaltis derrotou o San Jose Earthquakes nos pênaltis. E esses foram os jogos que tivemos até agora. Lembrando que é melhor... Opa! Cadê aqui? Aqui foi. Tem um problema aqui. Lembrando que é melhor de 3 lá nos Estados Unidos, então não importa o placar, importa ter vencido o jogo. Philadelphia Union 3-1 no New England. Los Angeles 5-2 no Whitecaps. Houston Dynamo 2-1 no Salt Lake. Cincinnati 3-0 no Red Bulls. E o Sporting Kansas, que veio do play-in 4-1 no St. Louis. Né? Então, o St. Louis começou mal, né? Foi o único melhor time que perdeu aí. Como eu falei, melhor de 3, então 4-1 do Kansas. Não importa se o St. Louis fizer 1-0 e 1-0, o St. Louis é que se classifica, tá? Quem foi para a Champions, né? Esqueci de falar no último vídeo. O St. Louis City se classificou como o melhor time da Conferência Oeste e o Cincinnati como o melhor da Conferência Leste. Orlando City e Columbus Crew se classificaram por terem a melhor colocação no campeonato. O Houston Dynamo ganhou o título em cima do Miami, se classificou via Copa dos Estados Unidos. E o Philadelphia Union tá aí por quê? Porque se St. Louis City, Cincinnati, Orlando ou Columbus forem campeões da MLS, abre uma vaga, essa vaga vai para o Philadelphia Union. Ou até se o próprio Philadelphia ganhar a MLS Cup. Né? Então, porque as vagas da Conference, as vagas para Champions são via temporada regular, né? Com exceção do campeão, que obviamente o campeão deve representar o país, como sempre, né? Há algumas exceções, como o Flamengo em 88, que não representou o Brasil na Libertadores, e o Campeonato Uruguaio, que nos anos 80 também não era o campeão. Existia um quadrangular, assim como foi feito de 87, né? Só que no Uruguai acontecia todo ano. Havia um quadrangular que possibilitava a chance do campeão não ir para a Libertadores, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Só que, como era algo novo, o Flamengo e o Inter não quiseram jogar o quadrangular, porque a CBF dizia que o campeão do quadrangular ia ser campeão brasileiro também. Eles tinham assinado para ser tipo o Uruguai, no Uruguai que classificava para a Libertadores, mas não mudava o campeão, né? Esse é o rolo. Mas então a MLS impede isso e o campeão vai. Liga Árabe. E agora eu acho que eu vou sumir de novo aqui. Vai ficar melhor. O Al-Kalehi e o Al-Ta'un 1-1. O Dunk 2-0 no Al-Aktut. Al-Ittihad e Al-Hazan 2-2. O Al-Fateh 2-1 no Al-Raed. Al-Tai 3-2 no Al-Riyad. Al-Hilal 3-1 no Al-Ali. Al-Ali que é o do Firmino. Abha 2-1 no Al-Shabaab. Al-Nasser 3-1 no Al-Feiha. E o Al-Ettifaq, que é o do Henderson, 3-2 no Al-Weda. Classificação: Al-Hilal 29 pontos sendo campeão e o Al-Nassr 25 indo para a Champions. Al-Ta'un 24, Al-Fateh 23, Al-Ali 22, Al-Ittihad do Benzema, que está no Mundial de Clubes, 21 pontos, Al-Ettifaq 20, Al-Feiha 14, Dunk 13, Al-Weda 13, Al-Shabaab 12, Al-Riyad 11, Al-Kalehi, Al-Tae e Abha 10, Al-Aktut e Al-Hazan sendo rebaixados com 7 e Al-Raed sendo rebaixado com 5. Agora sim, ele, né, o Brasileirão. Né, vamos lá. Foram 2 rodadas, tá?
A primeira rodada que foi no meio da semana. Atlético Mineiro 2x1 no Bragantino, Atlético Paranaense 3x2 no América Mineiro, Fluminense 5x3 no Goiás, Cruzeiro 3x0 no Bahia, Palmeiras 5, repito, 5x0 no São Paulo, Grêmio 3x2 no Flamengo, Corinthians 1x0 no Cuiabá, Inter 2x1 no Vasco em São Januário e o Santos 2x1 no Coxa. Rodada do final de semana agora, Palmeiras 1x0 no Bahia, Grêmio 4x3 no América Mineiro, Atlético Mineiro 2x0 no Fluminense, último jogo do Fluminense antes da final da Libertadores. Se eu não me engano, né? Eu acho que tem jogo no meio da semana, não tenho certeza agora. Atlético Paranaense, São Paulo 1x1, Goiás 1x1 com Vasco, Coxa 4x3 no Inter, Corinthians e Santos 1x1, Cuiabá 1x0 no Botafogo. Né? Lembra que eu falei que o Botafogo tá meio de lado, o Textor, no momento mais decisivo, tá preocupado mais com o Lyon, né? Porque o Lyon pode ser rebaixado, tá feia a coisa lá na França. Isso pode prejudicar o Botafogo. Classificação: Botafogo primeiro com 59 pontos, seguido de Palmeiras 53, Bragantino 52, Grêmio 50. Clubes que estão indo para a Libertadores. Pré-Libertadores, Flamengo com 50, Atlético Mineiro 49. Indo para a Sula, Atlético Paranaense 49, Fluminense 45, Fortaleza que perdeu a Sul-Americana, final 42 pontos, Cuiabá 40. São Paulo está na Libertadores com o campeão da Copa do Brasil 39, Inter 38, Cruzeiro ali na vaga do São Paulo com 37. Corinthians no mesmo 37, Bahia 34 e Santos 34, aquela zona que não acontece nada. Sendo rebaixado Goiás 32, Vasco 31, Coxa 23 e América Mineiro 19. Então é isso. Esse é o vídeo dessa semana. Esse é o resumo semanal. Esse final de semana a gente tem, olha, no sábado, Libertadores da América vai ter vídeo aqui. Para quem vai a sua torcida, Boca Juniors ou Fluminense. Tem vídeo aqui no canal eu falando quem eu acho favorito. Deixar aqui no card para vocês também. E no domingo temos o Grande Prêmio do Brasil. Interlagos finalmente recebe a Fórmula 1 nesta temporada. Também haverá vídeo. Um final de semana bem movimentado aqui. Quarta-feira temos o nosso podcast com a pré-final da Libertadores. Quinta, teremos lista trazendo todas as vitórias do Max Verstappen e do Alan Prost, como foi mais ou menos com o Senna, quando o Max igualou os números do Senna, ele agora igualou os números do Prost. E é isso, né? E aí na segunda, volta o resumo semanal com tudo que aconteceu no Grande Prêmio do Brasil, na final da Libertadores e tudo mais. Então é isso. Vejo vocês até quarta e falou!